Olá, meu irmão, minha irmã, vamos dar sequência às nossas videoaulas. Esse é o curso A Bíblia em Suas Mãos. Eu sou o professor Roberto Silva e te recebo e te acolho em nome da comunidade Anunciadores do Reino. Vamos pedir a Deus a luz do Espírito Santo para iluminar a nossa mente ao entendimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos juntos em nome da Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Continuidade. Na videoaula anterior, começamos a conhecer o cânon bíblico. Vimos que existem 4 cânones diferentes, 2 cânones entre os judeus e 2 cânones entre os cristãos. Nessa nossa videoaula de hoje, vamos ver a história do cânon do Antigo Testamento. Como se formou o cânon do Antigo Testamento? Gente, os escritos bíblicos, eles foram surgindo sem que os judeus se preocupassem em catalogá-los. Os escritos cristãos também no Novo Testamento foram parecidos. Teve um fenômeno parecido, né? Eles foram surgindo dentro das comunidades sem que houvesse uma preocupação inicial de catalogá-los. Voltando cá para o Antigo Testamento. Não houve uma preocupação inicial em catalogá-los. Assim foi se formando a chamada Biblioteca Sagrada de Israel. Entre o século III e o século II, 70 sábios judeus de Alexandria, no Egito, fizeram a primeira catalogação dos livros do Antigo Testamento. Isso foi no tempo de um conquistador grego chamado Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Era desejo dele ter uma coleção dos escritos dos judeus, e ele reuniu 73 sábios e colocou esses sábios em cubículos diferentes, e cada um fez uma tradução, e as traduções todas reunidas eram exatamente idênticas, né? Então essa tradução é chamada de Septuaginta, ou tradução dos 70 sábios, né? Tradução que eu falei que era mais antiga na aula anterior. Então, traduziram o Antigo Testamento para o grego, dando origem a uma versão que foi denominada Septuaginta, versão dos 70 sábios. Essa versão do Antigo Testamento continha 46 livros traduzidos dos originais hebraicos e aramaico para o grego. Então, desses 46 livros, 39 eram escritos em hebraico e 7 deles em aramaico. Todos eles foram traduzidos para o grego, dando forma a essa coleção chamada de Septuaginta, que é o primeiro e mais antigo cânon. Aqui tem uma linha do tempo para que a gente veja mais ou menos em que época se deu. É importante que a gente tenha em mente a linha do tempo dos fatos ocorridos na antiguidade, tá? Depois vocês vão observar esse mapa e vocês vão observar o seguinte aqui. Eu vou fazer uma marcação aqui para facilitar. Alexandre Magno, ele é daqui dessa época. Alexandre Magno é dessa época. E dentro de Alexandre Magno, feita a tradução dos livros do Antigo Testamento para o grego, tá, gente? Então, aqui a gente vê a época de Macabeus e de Herodes um pouco mais adiante, Macabeus século II, e mais adiante época de Herodes e posteriormente época de Jesus. Aqui é uma linha do tempo para facilitar o nosso entendimento. Quero dizer para vocês que no século II é que foi feita a tradução, aqui dentro desse período aqui. Só um minutinho para fazer uma marcação. Dentro desse período aqui marcado é que foi feita a tradução, que é século II antes de Cristo, tá? Depois da época de Alexandre Magno. Ok? Então, continuando.
No século I depois de Cristo, surge um problema para os judeus da Palestina. Que os judeus da Palestina são aqueles mesmos judeus que tramaram a morte de Jesus, né? Os que condenaram Jesus. Não tem nada a ver com os judeus da Palestina. Não tem nada a ver com os judeus de Alexandria. Os judeus de Alexandria viviam em Alexandria, no Egito, como uma colônia judaica muito próspera por lá. Então, na Palestina é que surge o problema, porque começam a ser difundidos e começam a se popularizar os escritos dos apóstolos. E esses escritos dos apóstolos, eles dão testemunho da vida de Jesus. Então, isso começa a preocupar muito os judeus da Palestina. Esse grupo de seguidores de Jesus passa a ser chamado pelos judeus de seita do Nazareno. Eles são um grupo de judeus que acreditam que Jesus é o Messias. E para os judeus, eles não passam de uma seita, chamada seita do Nazareno. E os seus escritos estavam cada vez mais se popularizando como sagrados e incomodava muito aos judeus. Esses textos, cartas e evangelhos se apresentavam como uma continuidade da história judaica. Então, os judeus não aceitaram isso de bom grado, não viram isso com bons olhos, né? Eles condenaram Jesus à morte, então não iriam aceitar textos que falavam de Jesus como sendo de fato o Messias esperado e esses escritos sobre Jesus se apresentando com status de escrito sagrado, querendo ser a continuidade da história judaica. Eles não permitiram isso. Então, a pergunta é: será que o mundo judaico, que não acolheu Jesus, aceitaria escritos que davam testemunho dele? Não aceitaria de forma nenhuma. Não teria nenhuma coerência. As lideranças judaicas decidiram fechar o seu catálogo de livros sagrados. E aí vem o chamado Concílio de Rabinos, né, o Sínodo de Jânia. Os rabinos organizaram um sínodo, um congresso de lideranças judaicas, em uma cidade que ficava ao sul da Palestina. Essa cidade se chamava Jâmnia. E lá eles se reuniram para estabelecer os critérios que deveriam caracterizar um livro como sagrado e assim fechar o seu cânon para impedir que escritos cristãos fossem inseridos como continuidade da história judaica. Esse sínodo tinha dois objetivos. O primeiro objetivo era estabelecer os critérios para que o escrito fosse considerado sagrado, sagrado para o judaísmo. E o segundo critério era impedir que textos dos cristãos fossem incluídos como continuação dos escritos sagrados do judaísmo, que é o Antigo Testamento. Então eles deram um checkmate e impediram que os escritos cristãos fossem inseridos na continuidade da história. Então, quando ocorreu esse sínodo? O sínodo ocorreu no século I, entre os anos 80 e 85 depois de Cristo. Quem fez parte desse sínodo? Mestres do judaísmo, que eram devotos da Torá, cujo líder era um rabino chamado Yohanan ben Zakkai. Esse era o líder, o cara que presidiu o sínodo de Jâmnia. Participaram também desse sínodo chefes fariseus, entre eles Gamaliel, que foi mestre de Paulo, que é citado em Atos dos Apóstolos e é citado também em Filipenses, né? Também participaram do sínodo outros líderes, fortes opositores do cristianismo nascente, né? Escribas, saduceus, essênios, herodianos e zelotas, aqueles que conseguiram sobreviver ao cerco de Jerusalém no ano 70, né? Porque no ano 70, os judeus desafiaram a autoridade de Roma e Roma cercou a cidade de Jerusalém, invadiu e destruiu o templo. Hoje nós só temos as ruínas do templo, né? Então, quem conseguiu sobreviver daquela tomada de Jerusalém, quem conseguiu sobreviver à queda de Jerusalém no ano 70, e era a liderança judaica, estava presente nesse sínodo. Observem que a autoridade judaica era representada pelo Sinédrio, mas o Sinédrio tinha caído no ano 70, com a queda de Jerusalém.
na tomada de Jerusalém. Então, as lideranças judaicas elas estavam descentralizadas. Então, entre os anos 80 e 85, eles se reuniram com esse objetivo, impedir que escritos cristãos se apresentassem como continuidade do Antigo Testamento judaico. Ok, gente? Esse é o ponto mais importante. Aqui é uma foto dos dias atuais da cidade chamada Yavneh, que é a antiga Jâmnia na Palestina, onde teria ocorrido o Sínodo de Jâmnia entre os anos 80 e 85. Aqui uma alegoria, uma foto, na verdade não é uma foto, é uma pintura do caos que tomou conta de Jerusalém durante a sua queda no ano 70 pelos romanos. Uma outra pintura famosa que tenta mostrar a fuga após a destruição de Jerusalém no ano 70. E as ruínas do Templo de Jerusalém hoje, onde judeus e palestinos, né, oram diante do templo, diante do muro, né, o muro das lamentações. O que aconteceu em Jâmnia? Vamos lá. Nesse sínodo foram estabelecidos 4 critérios que deveriam caracterizar um livro sagrado dos judeus. Primeiro critério: para ser sagrado, um livro não pode ter sido escrito fora da terra de Israel. Então, o livro que tivesse sido escrito fora, esse critério aí já deixava ele ausente do cânon, né? Segundo critério, o livro só pode ter sido escrito em língua hebraica. Escritos em aramaico ou grego não são aceitáveis. Então, com isso, eles rejeitaram puseram um critério que já deixava fora todos os escritos do Novo Testamento, porque todos os escritos do Novo Testamento foram escritos em grego. E aí também deixam de fora aqueles 7 livros deuterocanônicos, porque eles foram escritos em aramaico e não em hebraico. Então, o critério era um critério que tinha por objetivo impedir a aglutinação de escritos cristãos com a história do judaísmo, né? Aí tem um terceiro critério. O livro não pode ter sido escrito depois de Esdras. Esdras viveu entre os anos 458 e 428, período de Esdras. Então, logo depois de Esdras, vem a dominação grega, a dominação de Alexandre e presença grega na Palestina. Então, eles criaram esse critério. Foi escrito depois de Esdras, está dentro da dominação grega, então não aceita, porque está sob influência de uma outra cultura. E o quarto critério, não pode ter contradição com a Torá ou com a lei de Moisés, que é o Pentateuco. Então, estabelecidos esses 4 critérios, deixou-se de fora os livros deuterocanônicos, que são escritos em grego, que são escritos em aramaico, e todo o Novo Testamento, porque foi escrito em grego. As decisões de Jâmnia impuseram cortes no próprio cânon dos judeus. E aí a gente apresenta aqui para vocês algumas prováveis regiões, né, de redação dos escritos bíblicos, né? Um mapinha que ajuda a balizar aqui, né? Escritos bíblicos tanto do Antigo como do Novo Testamento. Depois vocês deem uma olhadinha, pausem o vídeo para ver direitinho esses rolinhos aqui em forma de papiro ou de pergaminho que dão indicação de escritos de livro sagrado. Com isso, com essa decisão de Jâmnia, os livros escritos em aramaico ficaram de fora do cânon. O livro de Tobias, o livro de Judite, o livro da Sabedoria, Baruque, Eclesiástico e 1º e 2º Macabeus. São 7 livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Foram retirados do catálogo os capítulos 3, de 24 a 90, e o capítulo 13 e 14 do livro de Daniel, que também estão escritos em aramaico. Esses livros são chamados deuterocanônicos do Antigo Testamento. Até aqui nós entendemos como se deu a formação do catálogo do Antigo Testamento, chamado cânon, né? Na próxima aula nós veremos o cânon de Alexandria no Egito. Até aqui eu agradeço a vocês pela presença e por acompanhar essa nossa videoaula.
Muito obrigado, até a próxima aula.